Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino por 2-1. Realmente o Palmeiras que vinha de 3 jogos sem perder, né, nas 3 primeiras rodadas, hoje conheceu a sua primeira derrota, né? O Palmeiras que vem fazendo esse revezamento, né, que o Abel vem buscando até o Palmeiras realmente terminar a pré-temporada, né? Especula-se que o Abel vai parar com essa questão de fazer esse revezamento no dia 6 de fevereiro, né, que é quando tem o clássico contra o Corinthians. Então, a partir daí, nós vamos ter uma noção um pouquinho melhor de como vai vir o Palmeiras para esse campeonato, né? Em relação ao jogo, eu creio que o jogo foi bastante morno, né? Especialmente no primeiro tempo, onde ambas as equipes tiveram bastante dificuldade, né? Tiveram bastante dificuldade mesmo de você conseguir criar jogadas, conseguir ter um envolvimento de meio campo. O Palmeiras realmente estava bastante sem criatividade, o que é algo até meio preocupante, porque já faz um tempo que eu venho percebendo o Palmeiras com essa dificuldade, né? A gente viu o Palmeiras do ano passado que, apesar de muitas das vezes o jogo não fluir, o Palmeiras ainda assim mantinha um ritmo e conseguia vencer. Hoje, o que aconteceu foi bem diferente. Foi um Palmeiras um pouco apático, foi um Palmeiras com poucas alternativas táticas e poucas alternativas criativas e que pouco produziu. E quero destacar também o Flaco Lopes, né? Algo que me chamou bastante atenção nesse jogo foi a atuação do Flaco Lopes, com dificuldade para dominar a bola. Muitas das vezes ele recebia a bola e acabava perdendo, acabava com muita dificuldade de domínio. Então foi bastante difícil, né? Especialmente nessa questão do atacante, do centroavante, porque toda vez que a bola chegava no Flaco Lopes, a jogada acabava por ali, porque o Flaco Lopes acabava não dando sequência. Então realmente foi algo bem complicado. Em relação ao Facundo Torres, né? Eu creio que, como eu falei no jogo passado que ele atuou, ele é um bom jogador, aparentemente, né? Obviamente que não dá para cravar, porque nós estamos em jogos de Campeonato Paulista, né? Onde o nível de competitividade ainda deixa um pouquinho a desejar. Porém, ainda assim, nós podemos perceber que ele é um jogador bem diferenciado, né? Ele é um jogador que tem aquele faro do atacante, ele sabe se posicionar muito bem, ele sabe trazer a marcação para si, e foi assim que ele marcou o primeiro gol. Realmente ele consegue se desvencilhar da marcação e consegue chegar na cara do gol e ele só dá aquele tapinha para finalizar e marcar o primeiro gol do Palmeiras. Então, apesar de não ter um grande desempenho nesse primeiro tempo, o Palmeiras termina com uma boa vantagem, né? Com a vantagem de 1-0. E o melhor de tudo era que o Novo Horizontino não estava atacando o Palmeiras. O Novo Horizontino não criava perigo. O Marcelo Lomba, né, que foi o goleiro dessa vez, ele praticamente não fez defesas no primeiro tempo. Só que no segundo tempo o Palmeiras começou a dar uma piorada, né? O Palmeiras parece que se acomodou dentro do jogo, ou então não teve alternativas mais. Então o Palmeiras estava num jogo bastante parado, um jogo de pouquíssima criação, de pouquíssima inspiração, até que nós tivemos um lance que, na minha visão, foi extremamente decisivo para o jogo, que foi o pênalti. Realmente foi marcado o pênalti, muitas pessoas acharam que aquilo foi uma solada, eu realmente concordei com a marcação do pênalti, eu também marcaria. Então o pênalti foi marcado e o Novo Horizontino foi lá e converteu, empatando por 1-1. Então, a partir daí, o Palmeiras precisava correr atrás do resultado, só que a gente não via nível para o Palmeiras conseguir. Eu via um Palmeiras apático, via um Palmeiras que não conseguia fazer nada de diferente, com pouquíssima criatividade. Então, estava numa situação bem complicada. E como se não bastasse, para piorar toda a situação, o Palmeiras acabou tomando o segundo gol numa falha realmente incrível da defesa, numa falha de principiante, podemos dizer assim. O Palmeiras estava com o seu setor defensivo, que sempre se notabilizou por ser um sistema defensivo extremamente sólido, que toma poucos gols, que é bastante seguro, porém dessa vez foi uma falha realmente, na minha visão, imperdoável. O Novo Horizontino cruza a bola, Gustavo Gomes falha, Gustavo Gomes tenta dar uma cabeçada, mas não consegue, não acerta a bola.
E outra falha que aconteceu também foi que não tinha cobertura para caso o Gustavo Gomes falhasse, como de fato aconteceu. Então, o jogador do Novo Horizontino chega livre simplesmente para ir lá e finalizar e marcar o 2-1. A partir daí, o jogo fica completamente desesperador para o Palmeiras. Um Palmeiras desorganizado, um Palmeiras que não consegue criar jogadas, não consegue estar minimamente organizado para criar perigo. Então, novamente, acabou tentando fazer alguma coisa, principalmente com os garotos, mas pouco conseguiu. Um Palmeiras bem desorganizado e um Palmeiras que quebra um recorde, né? Um recorde negativo aí para o Palmeiras, que desde 2021 o Palmeiras não perdia um jogo em fase de grupos. Todas as vezes que o Palmeiras perdeu um jogo anteriormente, antes de 2021, foi já nas finais. Então, é um triste recorde batido, né? Porém, é algo que a gente também precisa estar analisando, né? Eu creio que a diretoria do Palmeiras está demorando muito nessas contratações, né? Já falou que vai fazer, porém ainda está demorando bastante. Um Palmeiras que necessita realmente de reforço, principalmente de um centroavante, porém a gente não vê indicativos de que eles vão vir. Vê um Palmeiras muito lento no mercado, um Palmeiras com muita dificuldade em fazer contratações. Então é bem complicado isso, porque o Palmeiras precisa urgentemente de reforço. A gente pode perceber isso, que o elenco ainda está curto. O Palmeiras precisa de muito mais. O Abel Ferreira também precisa muitas das vezes estar se reinventando, né? O Abel Ferreira, que foi muito bem sucedido nesses anos anteriores no Palmeiras, mas uma hora a gente tem sempre que buscar fazer algo diferente, né? Porque o Palmeiras é um time extremamente visado, né? Um time que vem ganhando bastante jogos, bastante títulos nos últimos anos, então é óbvio que o Palmeiras sempre será bastante estudado e os adversários farão de tudo para vencer o Palmeiras, e foi o que aconteceu novamente hoje. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.